Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai trabalhar com essa válvula redutora de pressão. Então, como é que ela funciona? Funciona da seguinte maneira: o óleo vem, consegue passar livremente. Quando ela chega aqui, ela vai para a sua linha. Então, o óleo passa livremente, grande vazão. Uma parte dessa vazão vem para essa linha de pilotagem e começa a empurrar o mecanismo. O que não deixa essa seta que está ligando a entrada e a saída da válvula, o que não deixa ela sair dessa posição é a mola. Então, quando tiver pressão suficiente aqui na linha de pilotagem, suficiente para comprimir essa mola, a seta vai se movimentar bloqueando, não deixando o óleo passar desse ponto para o próximo ponto. Quando a pressão cair na saída dessa válvula, aí sim, a pressão caiu, a pressão vai cair nessa linha também de pilotagem, a mola vence e deixa o fluido passar. Então ela trabalha como? Reduzindo a pressão. Então, se eu tiver uma pressão X de entrada, eu consigo reduzir ela para o outro ponto, na saída. Então ela não limita a pressão, ela faz só uma redução de pressão. Então, se eu quero que na saída aqui, essa parte da linha que estiver conectada na saída tenha só 40 bar de pressão, eu preciso de no mínimo mais do que 40 bar de pressão na entrada. Então não adianta eu comprimir a mola ou soltar a mola, eu não vou aumentar a pressão na saída se não tiver uma certa pressão na entrada. Então, esse aqui é o entendimento dessa simbologia. Vamos no help do FluidSync, que tem uma vista de uma válvula bem simples. Então, aqui no help, a gente pode ver essa primeira imagem. O fluido vem, entra em P e consegue sair em A. Você vê que tem um pórtico pequeno, um orifício aqui capilar próximo a de A. Então o óleo vem por aqui e começa a entrar nessa sede e começa a empurrar o mecanismo. O que não deixa o carretel ir para o lado direito é a mola. Então, quanto mais eu girar esse parafuso comprimindo a mola, maior vai ser a força necessária para comprimir ela e maior vai ser a pressão para resultar nessa força para comprimir essa mola. Então, a pressão, quando começar a aumentar no ponto A, a pressão vai aumentar e vai começar a empurrar o mecanismo, fechando. E quando a pressão em A for suficiente para vedar, ele vai vedar aqui, vai ter pressão suficiente para bloquear o P, não deixando a pressão aumentar em A. Então, esse é o funcionamento da válvula redutora de pressão. Então, vamos aplicar ela no circuito. Então, mesma coisa. Aqui no circuito a gente vai precisar de... Eu vou deixar até aqui a nossa limitadora de pressão. Vamos precisar também de tanque. Uma bomba de alocamento fixo. Vamos usar um atador de dupla ação. Vamos precisar de uma válvula direcional. Aqui nós temos então uma válvula redutora de pressão montada
reduzindo a pressão que vai fazer o cilindro avançar. Então, eu posso ter um circuito que eu queira regular qual vai ser a pressão de entrada no cilindro, para na hora que eu for, por exemplo, se fosse um sistema montado numa morsa, que eu vou prender uma peça. Então, se eu vou prender uma peça frágil, uma parede fina, eu não vou precisar de tanta pressão, porque se eu aplicar tanta pressão, eu vou acabar amassando essa peça ou até quebrando ela. Então, eu posso usar uma redutora de pressão para diminuir a pressão só quando o cilindro avança. Para a gente conseguir visualizar essas quedas de pressão, a gente vai utilizar um manômetro nesse ponto e um outro aqui nesse ponto para a gente ver a pressão do sistema. Está faltando um componente que é o seguinte. Vamos simular para a gente ver o que vai faltar. Então, olha, eu vou regular aqui a minha para 50 bar. Vou ter que, o manômetro não tem como a gente alterar no meio da simulação. Então, eu tenho aqui meu válvula regulado para 50 bar e essa aqui eu vou regular ela para 30 bar. Então, ó, quando eu mandar o cilindro avançar, ele vai avançar. Quando eu chegar aos 30 bar, ele vai conseguir, na faixa dos 30 bar, ele vai conseguir pilotar bloqueando. O óleo não passa, óleo não passando, a pressão vai se manter. Você vê que eu tenho na entrada da válvula 54, mas na saída eu tenho 32. Agora, se eu mandar esse cilindro retornar, o óleo vai vir por aqui, vai tentar retornar, mas não consegue. Por quê? Ele vai aplicar uma força, aumentando até a... Você vê que ele aumenta até ali um pouco a pressão, só que ele não consegue comprimir o óleo. Então, e o óleo aumenta a pressão, mas o que vai acontecer? Ele vai fazer a válvula fechar mais ainda. Então, o que eu vou precisar? Eu só preciso reduzir a pressão em um sentido. No outro sentido, quando a pressão aqui for maior do que aqui, quer dizer que eu quero que o cilindro retorne. Então, a gente já viu um componente que eu posso montar que deixa o fluxo passar só quando a pressão é maior de um lado do que do outro, que é a nossa válvula de retenção. Aqui é a nossa válvula de retenção. Vou montar ele nessa posição. Opa, desculpa. Nessa posição. Porque nessa posição, porque quando o fluido vier de B, eu não quero que ele passe. Eu quero que ele passe por dentro da válvula. Mas quando o fluido vier no sentido contrário, no sentido contrário, quando o cilindro quiser retornar, ele não vai conseguir passar por dentro dessa válvula, então ele vai passar por dentro da válvula de retenção. Então agora sim, o óleo vem, não consegue passar pela válvula de retenção, ele passa pela redutora. Quando eu mandar o cilindro retornar, o óleo vem por aqui, faz o cilindro retornar, e o cilindro, a óleo que está atrás do cilindro passa pela de retenção. A gente consegue até ver ali o fluxo. Deixa eu ver aqui. O fluxo passa pela de retenção. Então aqui a gente consegue ver que ela passa pela de retenção e vai para tanque. Então, pessoal, esse daí foi mais um vídeo e mais uma simulação de uma válvula, aplicação também. Queria agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aguarde as novidades. Muito obrigado.